Bom dia, coleguinhas do nono ano, CEF Santos Dumont. Vamos retomar aqui os nossos estudos em matemática, baseado na nossa última aula, aula 6, que foi abordado aquele assunto referente à diagonal de um quadrado, não é isso? Você tendo a diagonal, você encontra o lado. E se você tem um lado, você encontra a diagonal, não é isso? Então nós vamos continuar agora. Aquela lá foi a primeira aplicação, né? A primeira aplicação do teorema de Pitágoras na diagonal de um quadrado. Agora nós vamos para o item 2, que se tornou agora a aula 7, né? A aula 7 eu ia fazer ela com dois momentos. A aula 6, aliás, ia fazer em dois momentos. E aí, mas eu achei melhor então agora dividir a aula 6 em primeiro momento e a aula 7 o segundo momento, certo? Então veja bem lá, o segundo momento agora é a aplicação do teorema de Pitágoras, mas na altura do triângulo equilátero, certinho? Então essa é a ideia agora que nós vamos passar para vocês. O que seria isso? A altura do triângulo equilátero, tá bom? Aplicada ao teorema de Pitágoras, tudo bem? Então vamos lá, a ideia aqui é o seguinte. Essa aqui é a relação que determina a altura de um triângulo baseado no lado, né? Então você vai descobrir a altura, vai depender do lado, e o lado vai depender da altura, certo? Então a relação é essa: a altura de um triângulo equilátero é o lado do triângulo vezes raiz de 3 dividido por 2, certo? Essa relação aqui que nós vamos trabalhar agora. Então, se no exercício ou na atividade der o valor da altura, você descobre o lado. Se te der o lado, você descobre a altura. Certo? Vamos pegar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Eu fiz um desenho aqui. Primeiramente, eu queria que vocês entendessem o que seria um triângulo equilátero, certo? Um triângulo equiláteros, quer dizer, equi é lados iguais, né? Então, o triângulo equilátero, os três lados são lados iguais, certo? E essa é aquela altura que eu digo para vocês. A altura, ela pode ser determinada, se você tem um triângulo, a base desse triângulo, então partindo desse vértice, a altura vai vir perpendicular e vai formar um ângulo reto aqui com essa base, certo? Poderia ser nesse sentido também, ou poderia ser nesse sentido aqui, certo? Mas vamos pegar esse aqui para ficar uma visão melhor, certo? Então beleza. Aí eu não sei se vocês notaram, que nós determinamos aqui, vamos colocar um ponto H aqui o ponto A, ponto B e o ponto C. Então, o triângulo ABC e a altura nesse ponto médio é o ponto H aqui, certo? Essa altura nós chamamos de H, né? E o lado do triângulo nós chamamos de L, certo? Então, a partir disso, a ideia é chegar nessa relação aqui, certo? Então, vamos lá. O que acontece aqui? Então, vamos analisar agora esse triângulo aqui, É um triângulo retângulo, né? No triângulo retângulo, o que a gente aplica? Teorema de Pitágoras, né? Então vamos identificar hipotenusa, um cateto e o outro cateto. Então o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Só que nós precisamos dar um valor para esse segmento aqui, HC. Né? Porque a altura dividiu esse lado em dois lados iguais. Então, aqui é lá L sobre 2. Se tudo é L, a metade é L dividido por 2. Aqui também vai ser L dividido por 2. Isso tudo é L, então aqui é L sobre 2 e aqui é L sobre 2. Tudo bem? Então, esse pedacinho é L sobre 2, esse é L e esse aqui é o H. Então, vamos lá. Hipotenusa é o L ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, tudo bem aí? Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vamos fazer essa operação aqui. L2, L elevado a 2, L elevado a 2 e 2 elevado a 2 é 4. Mais H elevado a 2.
Agora vejam bem, eu tenho L elevado a 2 no primeiro membro e tenho um L elevado a 2 sobre 4 no segundo membro. Eu vou passar tudo para o primeiro membro. Então o que vai acontecer? L elevado a 2 já está no primeiro membro, menos, é mais, passa para cá, menos L2 sobre 4. Isso vai dar H elevado a 2. Até aí tudo bem? Agora é o seguinte, nós temos aqui duas frações, né? Com potência, só que o denominador aqui é 1, certo? Os numeradores são iguais, né? Então, os denominadores diferentes, eu vou ter que tirar o MMC, certo? Tirando o MMC aqui, vai ficar o seguinte, entre 4 e 1, o MMC é 4. Então, vamos lá. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes L2, 4L elevado a 2. 4 dividido por 4 dá 1. Vezes L elevado a 2, então vai dar menos L elevado a 2. Isso vai ser igual a H elevado a 2. Tudo bem? Vou pegar uma outra folha aqui para a gente dar continuidade. Vou transferir para cá, tá bom? 4 elevado a 2 menos L elevado a 2 dividido por 4 vai ser igual a H elevado a 2. Essa era a situação, né? Transferir para cá. Então vamos continuar aqui. 4L elevado a 2 menos L elevado a 2, isso vai dar 3L elevado a 2 dividido por 4. Isso é igual a H elevado a 2. Tudo bem? Agora veja bem o que acontece. Eu tenho L elevado a 2 desse lado e tem H elevado a 2 desse lado. Eu quero eliminar esse quadrado aqui. Para me eliminar esse quadrado aqui, eu vou radical no primeiro membro e radical no segundo membro. O que vai acontecer? Esse 3 não vai ter como tirar da raiz, né? Porque ele não está elevado ao quadrado. Então eu vou deixar o 3 dentro da raiz. Mas o L, eu posso cancelar. Ele vai sair para fora. L, né? O raiz de 4, a gente sabe que é 2, né? 2. E o 3, eu vou manter dentro do radical aqui. Manter dentro do radical. Isso é igual a quem? Esse H elevado a 2 vai cancelar. Isso vai sobrar H. Então, o que nós temos aqui? Que H, L, raiz de 3 sobre 2. Que é o que nós queríamos demonstrar para vocês. Que realmente a altura depende do lado. Ou o lado depende da altura. Certinho? Ó, voltando aqui naquela situação que vocês, inicialmente eu coloquei para vocês. O H é L raiz de 3 sobre 2. Então, o que eu quero que vocês lembrem? Quero que vocês lembrem dessas duas relações importantes. Dessas duas aplicações do Teorema de Pitágoras. Primeiro é a diagonal de um quadrado, que vai depender do lado. E aqui, no triângulo equilátero, a altura também vai depender do lado. Certo? Então, usando essa relação aqui, nós vamos aplicar um exemplo agora para vocês entenderem. Está aqui o exemplo. Está no livro de vocês esse exemplo, ele dá da página 207, tá bom? O exemplo está lá, é esse livro. O que ele está pedindo aqui? Ele quer que você calcule o lado desse triângulo. E sendo que ele te deu a altura. Então, qual que é a relação mesmo que a gente tem? Que H é L raiz de 3 sobre 2. Qual que é a altura que ele deu? 9. Então, 9 é HL é raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Agora veja bem o seguinte, o que eu tenho aqui? Uma fração igual a outra fração. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 1 vezes L raiz de 3, isso vai dar L raiz de 3. Certo? L raiz de 3 igual 9 vezes 2, 18. 9 vezes 2, 18. Então veja bem o que eu tenho aqui agora. Eu quero saber o valor de L.
Então daqui eu vou passar o raiz de 3 dividindo. Vai ficar 18, né? É igual, dividido por raiz de 3. Você entendeu o que eu fiz? Só peguei esse 3 e transferi para cá, tá bom? Vou passar para outro papel aqui para vocês entenderem melhor. O papel aqui para vocês entenderem melhor. L, raiz de 3 é igual a 18. Certo? Vamos passar para essa relação aqui. Então, eu vou passar o raiz de 3 dividindo. Então, vai ficar L é 18 dividido por raiz de 3. Agora, veja bem. Vocês lembram o que está acontecendo? Nós temos outra situação. Raiz de 3 no denominador. Como que a gente resolve isso? A gente vai ter que racionalizar. Então, eu vou multiplicar pela raiz de 3 e vou dividir pela raiz de 3. Tudo bem? Então, vamos lá. 18 vezes raiz de 3 dá 18 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Tudo bem? Então, vamos lá. O L vai ser igual a 18 raiz de 3 sobre raiz de 9, 3. Então, isso implica que o L vai ser igual a 18 dividido por 6, 18 dividido por 3, vai dar 6. 6 raiz de 3. Tudo bem? Então, essa aqui é a medida do lado desse quadrado aqui, esse retriângulo aqui. A medida do lado é 6 raiz de 3. Tudo bem? Então esse é o primeiro exemplo que eu passei para vocês. Vamos passar mais um exemplo aqui para vocês entenderem, só que agora usando uma outra situação. Esse exemplo também é da página 208, certo? 208 do exercício 9. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, certo? O que nós vamos voltar aqui? O que vai ser esse pedaço aqui agora? Então, L sobre 2. E esse aqui também é L sobre 2. Que é esse segmento, certo? Nós vamos trabalhar ainda também com esse triângulo aqui. Com esse triângulo aqui. Tudo bem? Bora lá. Então, eu vou primeiro montar essa relação aqui e vou passar para outra folha. Vamos montar essa relação. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Quadrado da hipotenusa. Aqui o L, né? O BC, o L é a hipotenusa. L sobre 2 ao quadrado mais altura 5 raiz de 3 é o valor da altura. Tudo isso elevado ao quadrado. Certo? Vamos passar então para uma folha limpa aqui para a gente entender. L ao quadrado é L sobre 2 elevado ao quadrado mais 5 raiz de 3 elevado ao quadrado. Os pincéis meus estão todos ruins. Então vamos lá. Isso nós vamos resolver agora. Então está te dando, nós vamos descobrir qual é o lado. Ele está te dando a altura, né? Essa aqui é a altura, né? Então vamos lá. O raciocínio é o mesmo do exemplo anterior. L elevado a 2, vai ser L elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. Mais 5 elevado a 2, 25, né? Raiz de 3 elevado a 2 vai cancelar vezes 3 aqui. O que ficou então? L elevado a 2 é igual a L elevado a 2 sobre 4 mais 5, 25 vezes 3, 75. Vou passar para outra folha. 75. Então vamos lá ver. O que eu vou passar aqui já direto, ó. L elevado a 2, vou passar para cá, certo? L elevado a 2 sobre, igual a L elevado a 2 sobre 4, é mais, passa para cá, menos. Vou transferir já nessa situação.
L elevado a 2 menos L elevado a 2 sobre 4 e vai ser igual a 75. Mesma situação, tirando aquele MMC, que é 4. Aqui é 1, né? 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes L2. 4 é elevado a 2. Menos 4 dividido por 4 dá 1 vezes L2. Vai dar 2 L elevado a 2. Igual a 75. Daqui, o que é que eu vou tirar? Vou ver se eu aproveito melhor o espaço aqui. 4 elevado a 2, 4 vezes L elevado a 2 menos L elevado a 2. Isso vai dar 3L elevado a 2. Dividido por 4. Isso é igual a 75. Transferindo para cá, veja bem o que acontece agora. 3L elevado a 2 vezes 1, que eu estou fazendo, multiplicando cruzado, certo? Então vai dar 3L elevado a 2 vezes 1, dá 3L elevado a 2. Certo? Que é igual 4 vezes 75. 4 vezes 75 vai dar 300. Então vamos lá. Agora é o seguinte, eu vou pagar esse 3 e vou passar dividindo. Então vai ficar L elevado a 2 é 300 dividido por 3. Continuando aqui do lado. L elevado a 2 é igual a 100. Beleza? Então aqui veja bem o que acontece. Vou fazer aqui de outra maneira para vocês entenderem. L elevado a 2 é a mesma coisa que 100 é 10 elevado a 2. Não é isso? Colocando raiz de ambos os membros. Vai cancelar L. Vai cancelar 10. Então o lado desse triângulo é igual a 10. Tudo bem, gente? Então o que nós usamos? No primeiro momento, aula 6, diagonal do quadrado, aplicando o teorema de Pitágoras. Situação 2, triângulo equilátero, altura do quadrado, altura do triângulo, também usando teorema de Pitágoras, certo? Vou deixar as atividades na plataforma, né? Para vocês se exercitarem e tal, dar uma estudadazinha, né? Gostaria que vocês, os alunos aí que estão acessando, conhecem algum aluno que não está acessando a plataforma como deveria, dá uma ajuda aí, cobra deles aí, dá uma orientada, né? Para os colegas de vocês, para acessarem, porque você tendo acesso à plataforma, você está tendo presença e está fazendo as atividades, não é isso? Agora, se você não está tendo presença, não está tendo atividades, como que é que pode ficar essa situação, né? Então, é um pouco complicado, né? Dá uma melhorada nisso aí e vamos estudar, tá bom? Próxima aula, estaremos aí juntos novamente. Um abraço, fiquem com Deus.